Olá, gente boa, boa tarde. O Balanço Geral, edição de sábado, está no ar. Hoje é dia 14 de março. E eu começo o programa repercutindo um caso muito triste registrado na nossa região. Uma lancha explodiu no Rio Paranaíba. 12 pessoas ficaram feridas e, infelizmente, um jovem perdeu a vida. A repórter Ellen Vilela esteve na cidade de Canápolis, onde o fato foi registrado. O corpo de Laurêncio Rocha de Oliveira, de 24 anos, foi encontrado a 4 quilômetros do local do acidente. Uma equipe da Capitania dos Portos da Marinha Brasileira estava periciando o lugar e avistou o corpo, avisou os mergulhadores dos bombeiros. A vítima caiu na água e desapareceu depois que a lancha onde ela e outras 12 pessoas estavam pegou fogo e explodiu. O acidente foi na tarde de domingo, no Rio Paranaíba, na divisa de Minas com Goiás. Nas imagens feitas por moradores dos ranchos próximos e pessoas que estavam em outras embarcações, mostram a fumaça preta e a lancha em chamas. Os tripulantes, desesperados, pegaram coletes e pularam do barco. Testemunhas contaram aos bombeiros que, assim que a lancha começou a pegar fogo, os ocupantes logo pegaram os coletes salva-vidas. E o Laurêncio também pegou um colete. Só que eles contaram que ele se atrapalhou com o colete, não conseguiu colocá-lo. Então, em pânico, ele teria pulado na água. Era uma tarde de diversão. Veja as fotos tiradas minutos antes do acidente. Entre os ocupantes da lancha, crianças. Ninguém podia imaginar o que iria acontecer. O local do acidente é um dos maiores e mais importantes rios da região. Em volta, os municípios de Itumbiara, Cachoeira Dourada de Goiás, Cachoeira Dourada de Minas e Canápolis, onde fica o rancho, onde as vítimas estavam antes de embarcar no passeio. Esse vídeo, feito por uma pessoa que estava no rio, numa moto aquática, mostra a embarcação em chamas. Uma pessoa quer se aproximar, a outra diz que pode acontecer outra explosão. Vai mais perto. Não dá pra mais perto, isso é louco, perigoso. Por quê? Se pegar mais fogo, explodir mais. As buscas começaram pouco tempo depois do acidente. Mergulhadores dos bombeiros tiveram apoio de profissionais contratados para ajudar na localização do corpo. O comandante do pelotão de Ituiutaba, responsável pelo trabalho, conversou com nossa equipe e falou sobre a dificuldade por conta da correnteza, da profundidade e da falta de luminosidade na água. Aqui, uma profundidade de, no máximo 80 centímetros a 1 metro, já não tem visibilidade nenhuma. É uma água muito turva e a gente tem observado que nos últimos dias tem uma incidência muito grande de chuva, né? O que deixa a água também com um aumento na luminosidade dela, na transparência dela, né? Então é um fator adverso, né? Além de correntezas, né? Além de tocos, galhos, né? Que podem estar no fundo. É um trabalho bem minucioso e técnico que o Corpo de Bombeiro está desenvolvendo aqui. Amigos e familiares das vítimas acompanharam o trabalho de buscas. Muito triste, muito lamentável o que aconteceu. E estamos aqui todo mundo empenhado aqui, os amigos, que é muito unido. E o Corpo de Bombeiro está fazendo um bom trabalho aí, está em busca desse menino aí, que em breve vai estar já resgatar ele. E é isso aí, uma tristeza para a cidade, para todo mundo. E nós estamos aqui. O que a gente pode fazer é isso, dar uma força moral, um apoio, né? Todo mundo está em choque, entre amigo, parente. E agora é recuperar e ver e ter força para ir para frente, né? Trouxeram, inclusive, refeição, para dar esse apoio para os bombeiros. E justamente, vai fazer almoço aí, merenda para eles, para apoiar eles, o trabalho deles aí, né? A equipe da Marinha vai investigar o que provocou o acidente e como foi o momento em que o jovem Laurêncio pulou na água.
As vítimas, assim que tiverem condições, deverão ser ouvidas pelos investigadores, bem como moradores dos ranchos próximos e pessoas que estavam no rio naquela tarde. A cidade de Canápolis está em luto. Os moradores ainda custam acreditar no que aconteceu. As vítimas são de famílias tradicionais da cidade, bastante conhecidas. Ficou perplexo com a situação, porque nunca tinha acontecido uns fatos desses, né? O Lorenzo também é uma família muito conhecida aqui em Canápolis, né? É muito boa pessoa. Eu acho que não devia passar por isso, mas é de Deus, né? Quando acontece essas coisas, é Deus. Lembrando mais uma vez que uma equipe da Marinha está na região investigando as causas desse acidente. Agora é importante lembrar também que a pessoa que tem interesse em adquirir uma embarcação precisa de uma documentação específica e também do documento de habilitação. Para isso, o interessado precisa passar por uma escola náutica. E eu procurei o instrutor de uma escola náutica, Matheus Eduardo Espada. Ele explicou sobre os trâmites necessários para conseguir a habilitação e as regras de segurança que precisam ser respeitadas quando se comanda uma embarcação. Para você hoje adquirir uma habilitação náutica, né, que nós falamos o arraiz amador, é uma coisa bem simples, um processo bem simples. Você vai fazer um cadastro numa entidade náutica, nós vamos agendar uma aula prática e teórica, você passou pela primeira etapa, nós marcamos a sua prova. A prova da Marinha não tem avaliação prática, ela é só teórica. Aí você vai fazer lá, tem 40 questões de múltipla escolha, das 40 você acertou 50%, você vai receber uma habilitação, né? O arraiz amador. Essa habilitação ela tem a validade de 10 anos, sem obrigatoriedade nenhuma de exame. Agora, às vezes as pessoas não entendem, não compreendem, mesmo sendo uma represa, uma área pequena, mas se você tiver com uma embarcação, você precisa desse documento. Sim, qualquer embarcação motorizada, você precisa ser habilitado. Não importa se você tem um iate lá com um motor de 720 HP ou se você tem uma embarcação miúda, uma canoinha com 15 HP. Então, você tem uma propulsão na sua embarcação, você precisa ser habilitado. Moto aquática também. Também, isso. A partir de 2012, a Marinha dividiu as categorias, o arraiz amador e o motonauta. Então, você tem o arraiz amador que você vai conduzir qualquer tipo de embarcação, exceto a moto aquática. E aí temos a categoria de motonauta, que aí é o arraiz amador e motonauta, que você também vai receber o adestramento no equipamento. Para as pessoas entenderem, nós vamos fazer um comparativo com uma autoescola comum para tirar uma habilitação de carro ou de moto. Certo. O procedimento é parecido, é igual? Eu tenho que ter aula teórica, aula prática? Sim, parecido. Você vai ter aula teórica, aula prática. A única coisa que eu falo que é mais fácil, porque a Marinha não vai avaliar você na prática, entendeu? Essa responsabilidade é nossa, das entidades náuticas. A Marinha vai avaliar você no quê? Na parte teórica. E não é tão complicado porque as questões são de múltipla escolha. Agora, quando a gente fala em tirar uma habilitação, sim, o arraiz, a gente não pode esquecer da legislação. Como existem regras no trânsito, no mar, na represa, no rio, também tem. Tem também, você tem que cumprir ali, você tem a embarcação ela tem uma quantidade de passageiro, você tem que estar sempre utilizando um colete, entendeu? Nós temos equipamento de salvatagem, salvaguarda, iluminação, tem área de banhista que tem que ser respeitada, às vezes as pessoas não respeitam, área de atracação. Parece que quando uma pessoa tem uma moto aquática, um equipamento, ele quer fazer o quê? A manobra em cima de todo mundo, para todo mundo ver que ele tem aquele equipamento. E não pode. E não pode, aí é onde acaba ocorrendo os acidentes. Agora, em relação ao número de pessoas, nós infelizmente tivemos o acidente que aconteceu, tinham 13 pessoas nessa embarcação. 13 pessoas na embarcação, a lancha tem que ser uma lancha considerável. Sim, sim, tem que ser uma lancha considerável. Aí, para 13 pessoas, mais ou menos, ele vai estar navegando com uma... Porque varia muito, proa fechada, proa aberta, mas é uma lancha superior a 35 pés. É uma lancha bem estável. Agora vamos falar sobre os itens de segurança. O que é preciso, fundamental a gente ter dentro de uma embarcação para a documentação estar regulamentada, tudo direitinho, a gente não ter problema com a Marinha? Sim, a embarcação está sempre revisada, entendeu? Quando você vai dar uma partida na embarcação, a primeira partida do dia, sempre o quê? Abrir o compartimento onde está a casa de máquina, para os gases do combustível desprender dali de dentro, porque a gente vê coisa constante, o quê? A embarcação fica parada, vamos supor, uma semana, tanque cheio, calor, enlonada, o combustível desprende o gás, vai lá, dá uma partida na embarcação,
onde a embarcação pode ocorrer algum acidente, entendeu? Até uma explosão como aconteceu. Isso, então sempre vistoriar a embarcação, sempre checar extintor, casa de máquina, equipamento de salvaguarda, boia, colete, documentação, arraiz, documentação, tudo em ordem para quê? Porque além de você, como comandante, os passageiros que estão na sua embarcação, tem as outras pessoas também que estão usufruindo da represa. Agora, como no carro a gente tem o certificado de registro, a embarcação também tem esse procedimento? Tem, nós temos o título de inscrição de embarcação, que é o TIE. A gente pega uma nota fiscal, vai lá, leva essa nota fiscal com os documentos pessoais na Capitania dos Portos, faz a inscrição e a Marinha vai dar esse documento para ela. Esse documento tem a validade de 5 anos e você não paga nenhum tipo de imposto anual. Agora, qual a importância desses equipamentos de segurança para uma embarcação, para a tranquilidade de todo mundo? Eu sempre falo assim, gente, o engenheiro ele estudou para dar o maior conforto e segurança para nós. Então, o acidente ele acontece, a palavra já fala. Só que se a gente tiver resguardado, sempre com a embarcação, equipamento ali vistoriado, você conferir, fazer o checklist, entendeu? No site tem checklist, as companhias das embarcações colocam checklist, eu acho que o risco vai diminuir bastante de ocorrer. Agora, esse equipamento também precisa ser homologado. Sim, todo equipamento de salvatagem, salvaguarda, ele é homologado. Então é feito teste de flutuabilidade, teste de resistência de equipamento, porque a homologação é o Inmetro da navegação. Ela vai garantir o quê? A sua queda, o seu movimento na água, ou se for uma boia, para garantir o resgate daquele náufrago que caiu ali. Então tudo tem que ser homologado. Agora, aproveitando, Matheus, vamos mostrar então o equipamento de salva-vidas? Claro. O colete? O colete. Tá aqui, ó. Esse é um colete classe 3, tá? Tá aqui a homologação dele, homologado pela Marinha do Brasil. Lembrando que o colete ele não tem prazo de validade, é o estado de conservação dele. Então você adquiriu um bem, foi lá, usufruiu dele, molhou, secou, nunca guardar ele molhado, por quê? Talvez embolora, aí você seca seu colete e vai ter sempre um colete aí pro resto da vida. Ó. Agora, em relação ao colete, que isso é fundamental, as pessoas têm uma dúvida. Na hora que eu entrei numa embarcação, eu tenho que estar com colete ou não? Sim, a Marinha ela fala, né? A norma ela fala, a partir do momento que você estiver embarcado, principalmente em moto aquática, da hora que você embarca até a hora de desembarcar, sempre utilizando o colete. Tem assim, as lanchas gabinadas, aquelas que contêm quarto, por ela ter uma estabilidade maior, a Marinha, ela dispensa o uso do colete navegando, mas o colete tem que estar de fácil acesso dentro da embarcação. O que é o fácil acesso? Sem querer acontecer um acidente, é você passar a mão no colete, vestir ele e desembarcar. Isso é fundamental, por exemplo, no caso que aconteceu com a lancha, eles pegaram o colete depois. Sim, é fundamental você estar com colete de fácil acesso e sempre conferir o quê? Eu estou com 13, 14, 15 pessoas a bordo, se vai ter essa quantidade de colete para todas as pessoas. Porque a gente vê muitos acidentes acontecendo, a escuna bateu, tinha 70 pessoas e tinha 30 colete. Sempre quando a gente compara com o trânsito, a gente acaba lembrando da lei seca. Como que funciona quando se está num rio, numa represa? A lei seca também existe para a pessoa que quer conduzir uma embarcação? Sim, prevalece a mesma lei. Lei seca, cota zero. Então, se você for conduzir, não beba. Agora, às vezes você está ali num ambiente familiar, de uma festa e tudo mais, e tem bebida a bordo, tem problema? Ter a bebida a bordo não, mas se todos forem beber, a coisa mais simples que tem, contrate um marinheiro. Que aí você vai navegar, ele vai estar com a responsabilidade ali, vai fazer seu churrasquinho, beber e ficar tranquilo. Quem está conduzindo não pode? Não, de hipótese alguma. Se você estiver no volante, é a mesma coisa do veículo da rua. O veículo náutico é a mesma coisa. Cota zero. Agora, em relação ao acidente, são informações ainda preliminares, existe uma investigação feita, inclusive, pela Marinha, que está na nossa região. O que acontece para uma embarcação dessa chegar ao ponto de explodir? Nossa, Rafael, é complicado. Pode ser uma série de avarias, pode ser mau estado de conservação, pode ser uma falha mecânica, pode ser calor, pode ser uma coisa que caiu ali na hora. Porque a gente, nesse decorrer, nesses 36 anos, a gente já ouviu cada coisa, de bituca de cigarro incendiar a embarcação. E foi destaque também no Balanço Geral o caso da criança que foi feita refém
pelo próprio pai no bairro Pacaembu, em Uberlândia. O homem foi preso depois de um grande trabalho da polícia. A informação era de chance de explosão e toda uma quadra do bairro Pacaembu foi isolada. Enquanto a polícia militar tentava negociar lá dentro com um homem que havia tomado o filho como refém na casa da ex-mulher, os bombeiros davam suporte e montavam estrutura caso houvesse qualquer problema envolvendo fogo e a própria explosão. Apesar de ser um caso antigo entre o invasor e sua antiga companheira, ele teria entrado dizendo estar sendo perseguido. A gente não conseguiu averiguar se realmente é uma questão passional. Ele entrou na residência alegando que tinha pessoas querendo tentar contra a vida dele. Então foi esse o argumento que ele entrou na casa dizendo. A ex-esposa dele, já conhecedor da característica dele, que ele já agrediu outras vezes, ela achou por bem sair da residência, só que esse autor não saiu da residência. Ele entrou para a residência, trancou as portas, colocou umas escoras, colocou um anteparo na porta, dificultando qualquer tipo de entrada, deixando a porta um pouco mais resistente, né? Uma espécie de barricada lá no local, e manteve seu filho de 13 anos dentro da residência, fechado dentro da residência. E o tempo todo ela alegava que ia estourar o botijão de gás e colocar fogo na residência. No meio da negociação, o jovem de 13 anos foi libertado e levado para a ambulância do Corpo de Bombeiros, onde recebeu o primeiro atendimento. Ele não estava ferido. Depois, foi levado para a UAI do bairro Roosevelt. É uma questão complexa. A gente acionou o bombeiro, tinha 2 viaturas do bombeiro que atuaram com excelência no local, inclusive ajudaram para adentrar no local. Fizemos acionamento do nosso negociador, oficial negociador, preservamos o local, isolamos o local para garantir a segurança, só que tem um abalo psicológico, né? Isso a gente não pode evitar. Então, apesar de toda a dificuldade, toda a complexidade, o resultado foi um resultado positivo. A integridade física de todos foram preservadas. Apesar da negociação, a polícia teve que invadir a casa depois de uma reação agressiva do homem. Ao ser colocado na viatura da PM, ele seguia dizendo frases sobre perseguição. Pede pra minha esposa, não me deixa eu sozinho, fazendo favor. O casal estava junto, estava casado há mais ou menos 18 anos, mas o casamento não vinha bem e há cerca de um mês, aparentemente, a relação acabou. Nesse meio tempo, no entanto, o homem tentou voltar com a ex-esposa, não conseguiu. Segundo o que nós pudemos apurar, ele chegou até a ameaçar essa mulher outras vezes. Ela que mora aqui nessa casa, no bairro Pacaembu. A casa fica ali no fundo, onde teve essa ocorrência. E o homem tem essa indústria alimentícia bem aqui ao lado. O que chama a atenção é que a esposa já teria pedido uma medida protetiva para evitar as ameaças e qualquer outro risco em relação ao ex-marido. Chegando na unidade de saúde, novamente ele ficou agressivo, tentou chutar os policiais, foi ao solo, não quis se levantar, ficou numa situação difícil. Precisou de novamente o bombeiro ajudar, outra viatura ajudar a auxiliá-lo para a gente poder passar pelo médico. Depois de receber atendimento médico, ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil. Contra o homem podem pesar outros crimes, além do cárcere privado. A gente tipificou a ocorrência como cárcere privado, né? Sequestro e cárcere privado, no caso, cárcere privado, ameaça, desobediência e resistência. E no próximo bloco vamos falar sobre omissão de socorro. Essa semana você viu aqui no Balanço Geral vários registros de acidentes onde motoristas fugiram do local sem prestar socorro. Um crime que, dependendo da situação, pode acabar em prisão. Eu explico já já.